O cristianismo é um só. A mensagem de Deus para a humanidade é uma apenas: a lei de amor. E chegou à humanidade por intermédios de muitos mensageiros divinos, tendo seu ápice em Jesus, nosso mestre e guia. Ezequiel, Malaquias, Elias, Abraão, Moisés, Jesus, Kardec e todos os grandes avatares da humanidade vieram à Terra com o objetivo de trazer a mensagem divina ao homem, conforme a condição de entendimento da humanidade à época. Conquanto cada um tenha trazido a parte da verdade divina, todos juntos são a representação do amor do Criador. Assim como eles, cada um de nós tem a sua tarefa para com a humanidade, que é reformar-se e trabalhar pelo bem do seu próximo. Amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus, a morada de todos os corações. Olá, meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Online Casa de Jesus, aqui no canal do Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire e estamos juntos hoje para finalizarmos mais um projeto. Estamos aqui para vermos a nossa última aula, a aula de número 34 do estudo aprofundado da doutrina espírita, livro 3. E hoje trazendo para você o tema A Transfiguração de Jesus. Muito feliz por estarmos juntos, por termos estado juntos durante todo esse tempo, aprendendo com Jesus, crescendo e certamente nos preparando para sermos todos os dias alguém melhor. E com certeza já aviso a vocês que nós vamos trazer aqui depois novamente o EAD livro 4, com certeza absoluta. Vamos, com a permissão do Papai do Céu, finalizarmos todos os EADs, inclusive o EAD 4 e o EAD 5. Bom, então vamos estudar hoje, vamos trazer aqui, nessa aula de hoje, a Transfiguração de Jesus, um evento que todos nós conhecemos, um evento bíblico muito conhecido, e vamos então trazer hoje a visão da doutrina espírita sobre este episódio. Então vamos lá, meus queridos amigos. Vamos explicar o fenômeno da transfiguração à luz da doutrina espírita e analisar as implicações espirituais desse fato. Vamos inicialmente, então, trazer a passagem evangélica para que você possa relembrar esse fato e vamos, então, trazer as explicações. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos 1 a 9. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse:
levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Então, vamos lá. A transfiguração do Cristo é uma das mais belas cenas narradas no Evangelho, que, segundo a tradição, aconteceu 40 dias antes de sua crucificação. É fenômeno claramente explicado pela doutrina espírita, tendo como base as alterações ocorridas nas propriedades do perispírito, as quais se refletem no corpo físico automaticamente. Como nós já temos a doutrina espírita que nos esclarece, nos ilumina, nós já sabemos que a transfiguração é uma das propriedades do corpo perispiritual. Ele pode, o perispírito, o nosso corpo espiritual pode, a partir de determinadas circunstâncias, de determinadas vontades do encarnado e de desencarnados também, alterar a sua aparência para adotar uma aparência diversa, diferente, mais iluminada. Quando nós estudamos sobre transfiguração, nós sabemos que ela pode ser de 3 tipos. A transfiguração pode ser luminosa, quando o perispírito recebe essa luminosidade, ela adota essa forma luminosa, que foi exatamente a transfiguração que aconteceu com Jesus no Monte Tabor. Então, ele transfigurou-se e ele ficou todo iluminado. Existe a transfiguração muscular, que ela é a mais comum, que é quando a musculatura dos nossos rostos, a musculatura da face, se altera exatamente para representar as feições ou ainda a personalidade de uma entidade diferente. Isso acontece muito com os médiuns. Quando os médiuns estão num processo de transe mediúnico, eles não alteram as suas musculaturas faciais para ódio, para raiva, não se colocam muito próximos das feições e da personalidade do espírito comunicante? Pois muito bem, isso é uma contração, uma transfiguração muscular. O médium continua a pessoa que é, mas com a sua musculatura alterada para representar uma outra pessoa, um outro espírito. E ainda temos a transfiguração por materialização, que é quando o corpo perispiritual que nós temos, todos nós, ele se expande, fazendo com que ele ultrapasse as superfícies do corpo físico. Então, ele se expande, o nosso corpo físico é como se ficasse dentro daquele perispírito expandido, e aí, pelo poder do pensamento e da vontade do espírito reencarnante e ou de uma inteligência desencarnada, ele pode imprimir nesse corpo perispiritual expandido a forma de um outro espírito, encarnado ou desencarnado. Quer dizer, pode, na verdade, de uma forma, naquele momento, imaginem o corpo perispiritual como se fosse um vapor que se expande, e aquele vapor ele pode ser moldado através do pensamento e da vontade. Então, você imprime naquele perispírito expandido uma forma diferente. E essa forma, por exemplo, pode ser de um espírito desencarnado que ali esteja presente. Então, com a atuação do médium e do espírito ali presente, ele imprime a sua própria forma naquele perispírito expandido do médium. O médium pode também adotar uma forma física sua de uma outra reencarnação. Então, vamos supor que eu, numa outra reencarnação, tenha me chamado Joana e tenha tido uma outra forma física. Eu posso agora, como Evelyn, naquele perispírito expandido, meu mesmo, imprimir a forma que eu tinha numa reencarnação passada, Joana. Então, é uma transfiguração
anímica, não mediúnica, mas é possível. E ainda é possível, nessa situação, você tornar aquele espírito, você materializar aquilo ali, de forma que não fica apenas uma mudança visualizada por quem é médium. Não. Naquele processo de transfiguração, há um processo de materialização daquela nova forma assumida. Seja da forma da Evelyn como uma transfiguração anímica, seja de um outro espírito, mas fato é que as pessoas que estiverem ali presentes, elas vão ser testemunhas daquilo que está acontecendo. Então vejam que nós temos vários tipos de transfiguração e a doutrina espírita nos explica. Mas todas elas, seja luminosa, seja muscular, seja por materialização, todas elas decorrem das propriedades do perispírito. Pode o espírito, então, operar transformações na contextura do seu envoltório perispirítico, irradiando-se esse envoltório em torno do corpo, qual a atmosfera fluídica. Pode produzir-se na superfície mesma do corpo um fenômeno análogo ao das aparições. Pode a imagem real do corpo apagar-se, mais ou menos completamente, sob a camada fluídica, que assume outra aparência. Ou então, vistos através da camada fluídica modificada, os traços primitivos podem tomar outra expressão. Se, saindo do terra a terra, o espírito encarnado se identifica com as coisas do mundo espiritual, pode a expressão de um semblante feio tornar-se bela, radiosa e até luminosa. Se, ao contrário, o espírito é ainda presa de paixões mais, pode adotar um semblante belo pode tomar um aspecto horrendo. Interessante abordar aqui que quando há essa atmosfera fluídica que adota uma outra aparência, quem está de fora olhando pode olhar pode conseguir enxergar as duas imagens. Ou seja, enxerga na parte interior, no fundo, a pessoa como ela é. Vamos supor, se você estivesse olhando para mim, você vê a Evelyn como eu sou hoje, mas ao mesmo tempo você vê na parte posterior o perispírito com uma outra forma. Vamos supor, como se fosse a Joana. Então, é como se vocês, quando nós estivéssemos olhando, víssemos duas imagens, como se fosse um holograma na frente do outro, como se fossem duas imagens sobrepostas. Vocês não vão ver muitas vezes só a Joana e a Evelyn desaparece por completo. Isso pode acontecer, no sentido de vocês olharem e não verem mais a Evelyn, só verem a Joana. Então, a minha imagem do hoje fica completamente apagada. Ou vocês podem conseguir ver as duas coisas, como se fossem duas imagens sobrepostas, como se fosse uma imagem no fundo e a outra como se fosse um holograma. Vocês também podem ver dessa forma, tá? Então, é possível ver a camada de dentro, que é a pessoa em si, e ver só de fora. Isso é possível. Nos evangelhos sinóticos, o evento teria tido lugar cerca de uma semana depois da confissão de Pedro sobre o caráter messiânico de Jesus. Há divergências históricas quanto ao monte em que ocorreu a transfiguração. Alguns estudiosos acreditam que tenha sido no Monte Hermon e outros no Monte Tabor. Nós, naturalmente, ouvimos mais que ocorreu no Monte Tabor. Então, a transfiguração de Jesus no Monte Tabor é aquilo que nós normalmente mais ouvimos. Mas, como o EAD nos traz as informações mais completas, então nos informa que há uma dúvida, ou seja, não há uma certeza absoluta do local, do monte onde ele teria ocorrido, se o Hermon ou o Tabor. Mas fato é que aconteceu e foi após Pedro ter revelado Jesus como sendo o Cristo, né, o Filho do Cristo, e a sua missão aqui na Terra. Lembram que Jesus, num determinado momento, pergunta quem eles dizem que eu sou? E aí os apóstolos vão dizendo, uns dizem que tu és João Batista, outros um dos profetas. E ele pergunta quem ele é. E aí Pedro, então,
realmente fala que ele é o Filho do Deus vivo. Então, é nesse momento, é a essa passagem que a nossa apostila, que o nosso livro se refere. O fenômeno resulta de uma transformação fluídica, como nós já dissemos, é uma espécie de aparição perispirítica que se produz sobre o próprio corpo do vivo, que permanece ali nessa parte interior. E algumas vezes no momento da morte, em lugar de se produzir ao longe, como nas aparições propriamente ditas. O que ele quer dizer? Não existem as aparições quando o perispírito se emancipa, vai até um outro local, como no caso da ubiguidade, e ele se materializa e as pessoas o veem, mas ali é a própria pessoa, o próprio espírito que se emancipa e se materializa em outro local, um fenômeno de ubiguidade. Aqui o que ele está querendo dizer é que é o próprio perispírito que não está emancipado, não está em outro local, está junto ao próprio corpo, que se expande e adota uma outra aparência. Por como o perispírito é plástico, pelo poder do pensamento e da vontade, ele pode adotar uma forma diferente, ele pode, pela vontade da própria pessoa ou de uma outra inteligência, adotar uma fisionomia diferente através do processo de transfiguração. O que distingue as aparições desse gênero é o serem geralmente perceptíveis por todos os assistentes e com os olhos do corpo, precisamente por se basearem na matéria carnal visível, ao passo que nas aparições puramente fluídicas não há matéria tangível. Ou seja, aqui há um processo de materialização. Isso ocorre porque isso é um fenômeno de efeitos físicos. Então, tem que necessariamente haver médiuns de efeitos físicos para doarem ectoplasma, que vai ser utilizado para a materialização dessa outra aparência que se dará. Então, é isso que está sendo dito, porque as aparições, muitas vezes, elas são vistas única e exclusivamente pelos médiuns videntes, diferente da transfiguração, que é algo que é visto por todos, porque há ali um processo, um fenômeno de efeitos físicos. É importante não se fixar apenas no fenômeno de beleza insuperável, mas, sobretudo, nas lições espirituais que o subsidiam. A autoridade espiritual do Cristo, o entendimento de ser ele o Messias aguardado, a ideia da sobrevivência do espírito e da reencarnação, os fenômenos mediúnicos, tudo isso, com esse fenômeno, foi mostrado. Primeiro, ficou ali claro que ele era realmente o Messias aguardado, principalmente porque ele estava recebendo a confirmação de Elias e Moisés, que apareceram ali ao lado, ou seja, dois profetas que falaram sobre o Messias prometido, como se estivesse ali, eles estavam ali ratificando a autoridade de Jesus como realmente o Filho de Deus. A ideia da sobrevivência do Espírito e da reencarnação, porque mostrando que a morte não existe. Moisés e Elias já tinham desencarnado, mas eles estavam ali presentes. Como? Só se realmente o espírito não morre, ele é imortal. Então, a presença deles ali demonstrava, comprovava a imortalidade da alma. Demonstra o fenômeno da reencarnação, exatamente se nós pensarmos e analisarmos que João Batista era a reencarnação de Elias. Se nós analisarmos e refletirmos sobre isso, eles estavam ali também mostrando e falando a possibilidade, porque eles já acreditavam, o povo hebreu já acreditava na reencarnação. Eles só não sabiam exatamente como ela se processava, como hoje nós sabemos, mas eles já acreditavam na reencarnação. Aqui mostra dos fenômenos mediúnicos que é a capacidade de nós nos comunicarmos com aqueles que já desencarnaram. Então, Jesus, os apóstolos, estavam ali num processo de comunicação com Elias e Moisés, ou seja, um fenômeno mediúnico. Então, tudo isso são informações que podemos tirar desse fenômeno da transfiguração. Tomada em seu sentido simbólico, a transfiguração significa
que as provas materiais, quando cumpridas de conformidade com as leis divinas, transfiguram o espírito, tornando-o puro e luminoso. É possível que entre os demais colegas do colégio apostolar tenham sido Pedro, João e Tiago poderosos médiuns de efeitos físicos, doadores incomuns de energias magnéticas. Encontram-se presentes nos mais importantes acontecimentos do Evangelho. Então, colocando ali Paulo, colocando como colunas, eles como colunas da comunidade. Então, percebam ali aquilo que nós havíamos dito. É muito provável que Pedro, João e Tiago fossem médiuns de efeitos físicos, e eram, porque eles também curaram pessoas, e quem cura tem uma mediunidade de efeitos físicos também. Então, eles ali, com certeza, doaram ectoplasma para que o fenômeno da transfiguração pudesse ocorrer. E o fenômeno da materialização também, porque houve a materialização de Moisés e Elias. Então, nós vimos ali, não apenas um, mas vários fenômenos mediúnicos que foram possíveis também em função da mediunidade de efeitos físicos dos apóstolos e de Jesus, obviamente. As transfigurações podem ser classificadas como de natureza mediúnica, se um espírito imprime no médium mudanças fisionômicas, ou de natureza anímica, como aconteceu com Cristo. Ali não houve com Cristo, na transfiguração dele, foi ele mesmo, nesse processo de animismo, de que se transfigurou em luz. Ele não adotou a forma de nenhuma outra entidade desencarnada. De nenhuma entidade desencarnada. Se isso tivesse acontecido, seria uma transfiguração de natureza mediúnica. Em certos casos, pode-se originar de uma simples contração muscular, capaz de dar à fisionomia expressão muito diferente da habitual, ao ponto de tornar quase reconhecível a pessoa, já falamos sobre ela anteriormente. O espírito pode dar ao seu perispírito todas as aparências, que, mediante uma modificação na disposição molecular, pode dar-lhe a visibilidade, a tangibilidade e, conseguintemente, a opacidade. O perispírito de uma pessoa viva, reencarnada, isolada do corpo, é passível das mesmas transformações. Essa mudança de estado se opera pela combinação dos fluidos. Percebam aí que pode ser mais ou menos visível, mais ou menos tangível, mais ou menos opaco. Quanto mais opacidade, menos você vai ver o médium no fundo, só vê a imagem transfigurada. Quanto menos opacidade tiver, com certeza você vai ver mais as duas imagens, como se estivessem ali sobrepostas uma à outra. Então, aqui falamos, também aqui vem nosso livro, trazer detalhamento sobre os tipos de transfiguração que nós podemos encontrar. Na situação de uma pessoa reencarnada, seu perispírito não se encontra livre, mas preso ao corpo físico. Nestas condições, por ação do próprio encarnado, quando é um fenômeno anímico, ou de um espírito comunicante, fenômeno mediúnico, então percebam que pode se operar pela vontade da pessoa ou de uma entidade desencarnada, o perispírito é envolvido por energias irradiantes, uma espécie de vapor fluídico denso e tangível, que se deposita sobre e ao redor do corpo físico, escondendo-o ou tornando-o invisível momentaneamente. O corpo físico fica como que mergulhado numa bruma. Poderá então o perispírito mudar de aspecto, fazer-se brilhante, se tal for a vontade do espírito e se este dispuser de poder para tanto. Um outro espírito, combinando seus fluidos com os do primeiro, poderá, a essa combinação de fluidos, imprimir a aparência que lhe é própria, de tal sorte que o corpo real desapareça sob um envoltório fluídico exterior. A imagem de Jesus desapareceu, só se viu o quê? A luminosidade. O corpo dele estava lá? Estava, mas estava por trás desse envoltório fluídico exterior, que iluminou-se.
Por isso, a imagem do Cristo não foi vista naquele momento. Então, a depender dessa combinação, dessa condição aí, essa visibilidade, opacidade, tangibilidade pode se tornar maior ou menor. Mas fica muito claro para nós como o processo de fato acontece. A comprovação da imortalidade do espírito está evidente. A materialização de Moisés e Elias trazia garantia da amizade e fidelidade ao seu orientador maior, sobretudo por se tratar do momento em que se aproximava a crucificação. Neste encontro, o Mestre imprime continuidade à lei e aos profetas. A presença de ambos no Tabor é para testemunhar que a missão do Cristo renova e faz coroamento da antiga aliança. Elias e Moisés não representavam o Antigo Testamento, a aliança, a primeira revelação? Então, a presença deles ali ao lado de Jesus mostrava essa continuidade da primeira com a segunda aliança, do Antigo Testamento com o Novo Testamento, da primeira revelação com a segunda revelação. Tudo estava conectado, demonstrando que nada estava acontecendo fora dos desígnios divinos. Ao contrário, completamente aliado com a vontade de Deus. Quanto à percepção da presença de Moisés e de Elias por parte dos apóstolos, pode ser catalogada como vidência mediúnica ou como materialização espiritual, que independe da faculdade de ver espíritos. Pode ser que eles três tenham visto porque eles tenham mediunidade, porque eles tivessem mediunidade à época, ou pode ser que eles tenham visto porque, de fato, Moisés e Elias se materializaram. E não só os três apóstolos viram, mas qualquer outra pessoa que ali estivesse viria. Não tem como nós afirmarmos que era uma situação ou que era outra, mas com certeza uma das duas era, certo? O fenômeno foi, entretanto, muito nítido, a ponto de Pedro pedir ao Senhor para construir um tabernáculo ou tenda, citada em outras versões. Fala, pois, mais a favor de uma materialização dos dois emissários do povo hebreu. Como Pedro lhe perguntou se deveriam construir uma tenda para Elias e Moisés, leva a crer que a materialização foi perfeita, não foi uma evidência apenas, mas de fato uma materialização perfeita que fez com que eles acreditassem que eles estavam realmente ali como um ser humano encarnado e que iriam, inclusive, precisar de uma tenda para repousar. Somente as pessoas preparadas emocional e psiquicamente dispunham da percepção necessária para entender que ali Moisés revogava a proibição de se falar com os mortos, vindo ele próprio demonstrar a possibilidade, ora tornada real. Isso é muito sutil, mas se nós estivermos atentos, era isso que ele queria dizer. Se ele, quando aqui esteve, revogou, disse que não se podia evocar os mortos, a partir do momento que ele aparece ali, desencarnado, na condição de morto, ao lado de Jesus, ele veio que revogar aquela proibição. Óbvio, claro que evidente, dentro de circunstâncias úteis, salutares, como ali representava a figura de Jesus, tendo ao lado deles Elias e Moisés. Não estava ali vindo dizendo que podíamos todos nos comunicar com os espíritos de qualquer maneira. Claro que não, de forma útil, elevada, positiva, tudo aquilo que viesse para enobrecer o espírito, não o inverso. A lição da ressurreição também estava sendo transmitida. Assim, quando Jesus fosse crucificado, esses apóstolos recordariam da cena da transfiguração e não perderiam a fé. Pedro pede permissão para levantar os tabernáculos, mas a ideia foi afastada, pois Jesus quer que seu tabernáculo seja o nosso próprio coração. Então, nós vemos ali a lição da ressurreição, porque se Moisés e Elias estavam ali ressuscitados, vivos, mostrando que a morte não existe, Jesus estava querendo dizer também o quê? Que quando ele fosse crucificado, ele continuaria vivo, tal qual Moisés e Elias, exatamente para que todos os apóstolos e a humanidade tivesse a certeza da imortalidade da alma. Coisas sutis, mas que se nós prestarmos atenção,
Era isso que Jesus também, dentre inúmeros outros ensinamentos, estava ali nos demonstrando. E com certeza, Jesus não quer que nós possamos criar, levantar tendas externas a quem quer que seja, cultos externos. Ele quer que nós possamos fazê-lo dentro dos nossos corações, porque o que verdadeiramente importa é o quanto nós somos fiéis, o quanto nós estamos realmente sendo amorosos, o quanto nós estamos sendo sinceros à mensagem evangélica, à Boa Nova, no nosso coração, na nossa vida, nos nossos pensamentos, em tudo aquilo que nós fazemos. Então, nada de levantarmos tendas, qualquer tipo de ação exterior. Não é isso que Jesus pede de nós, mas sempre a mudança do nosso coração, que Ele, assim como iluminou-se diante de todos, nós possamos permitir que Ele também ilumine as nossas vidas e realize a transfiguração do nosso ser, iluminando-nos, elevando-nos e ajudando-nos a seguir no caminho do bem. Mais um efeito físico acontece no alto do monte, mais um dentre tantos, o fenômeno da voz direta, vinda do interior de uma nuvem luminosa, também materializada. Este é o meu amado filho, a ele ouvi. Manifestava-se a palavra do céu, na sombra temporária. Jesus pedia a seus discípulos que guardassem sigilo, por causa da incompreensão dos homens da época, os quais ainda não estavam preparados para compreenderem tudo quanto Jesus fazia ou ensinava. Então, ali houve também o fenômeno da voz direta. Nós sabemos que isso também decorre de mediunidade de efeitos físicos, e ali, como outros aconteceram, havia médiuns de efeitos físicos, e por isso também foi possível a realização desse fenômeno da voz direta. E com isso, meus queridos amigos, nós percebemos claramente que Jesus, que a espiritualidade, sempre encontra mecanismos maravilhosos para nos orientar, para nos auxiliar, para nos esclarecer. Tudo nós temos à nossa disposição. Basta que nós possamos verdadeiramente prestar atenção, termos olhos de ver, ouvidos de ouvir, e assim permitirmos que todas essas elucidações, todos esses ensinamentos, toda essa luz que o Mestre e a espiritualidade amiga nos envolvem, nos enviam, possam tocar verdadeiramente os nossos corações. Vamos fazer isso? Vamos trabalhar o nosso íntimo para estarmos realmente conectados com o Pai, com Deus, com o que nós temos de melhor? Esse é o nosso convite. E que são com essas palavras que nós vamos então finalizando a nossa última aula, o nosso último estudo do Evangelho, deste Evangelho, mas continuaremos estudando o Evangelho no estudo aprofundado da doutrina espírita, livros 4 e 5. Meus queridos amigos, eu só tenho realmente a agradecer imensamente pela sua companhia, pela sua confiança. Muito obrigada por ter estado ao nosso lado durante esse estudo, durante esta caminhada. Muito obrigada. Continuem conosco, temos muito aprendizado, muitos estudos para você e em breve vamos nos ver novamente no EAD Livro 4. Meus amores, um grande beijo, um grande abraço e até o nosso próximo estudo, com a proteção e a permissão de Deus. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus. A morada de todos os corações.